buscar mais almas. Aliás, isso é algo que tem que ser uma constante na vida do servo do Senhor. Nós temos que pregar a palavra, porque essa é uma das ordenanças do Senhor. Ele decidiu por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos fazer isso. Mas às vezes nós temos uma dificuldade de pregar a palavra. Nós temos que transpor essa dificuldade. Nessa noite eu vou dar alguns versículos amados. Então, essa mensagem, ela é quase que um treinamento para que nós possamos começar a pregar a palavra. A igreja atual, nós perdemos algo da igreja primitiva. Nós temos mais conforto, né? Nós temos templos, cadeiras para sentar, e nós nos acostumamos a chegar perto da pessoa, do incrédulo, e falar assim: vamos na minha igreja hoje? Vamos lá na minha igreja hoje? Mas nós esquecemos que a igreja não é o prédio, isso é o templo. Quando você fala para a pessoa, vamos lá na igreja, você está levando o templo. Porque a igreja somos, eu e você somos a igreja. Então, quando você chega perto de uma pessoa que ela não conhece o Senhor Jesus, e você fala, vamos lá na igreja, a igreja está tendo a oportunidade de pregar para a pessoa lá. Porque você é a igreja do Senhor Jesus. Então eu quero encorajar você a pregar a palavra do Senhor. Há um tempo atrás, eu vi um evangelista falando, e esse evangelista, ele colocou no coração dele de pregar para todo mundo à volta dele. Ia começar pelos parentes. E ele percebeu que ele nunca tinha falado de Jesus para os próprios parentes. Nunca tinha falado de Jesus para os seus parentes. Aí ele foi na casa de um tio dele, um domingo à tarde. E domingo à tarde, pelo menos aqui no Brasil, em época de campeonato brasileiro, eles não sabem que passa domingo à tarde na televisão. O tio dele era botafoguense, ele morava no Rio de Janeiro, esse evangelista. E ele foi no sábado à tarde na casa do tio dele, que era botafoguense, e estava passando o jogo do Botafogo esse dia. E ele entrou, sentou na sala, e o tio dele, a televisão ligada no jogo do Botafogo. E ele pensou: como que eu vou fazer? Eu vim aqui para pregar a palavra, meu tio vai gostar, o que vai acontecer? Ele enrolou um pouquinho, depois ele chegou: tio, eu quero falar um negócio sobre, pode falar. Eu só vim aqui para pregar a palavra, eu só vim para falar de Jesus para o Senhor. O senhor aceita? O tio dele falou assim: espera um pouquinho. Pegou o controle, desligou o jogo, falou: pode falar que eu estou ouvindo. Às vezes nós ficamos acanhados, envergonhados, medrosos, tímidos, e nós não sabemos. Se você é uma pessoa que tem um bom testemunho, você não sabe o cartaz que você tem com seu vizinho, com seu parente, com seu amigo. Pode abrir sua boca e falar que ele vai ouvir. Quem crê nisso? Então eu vou dar alguns versículos para os amados, meio que um roteiro, para que nós possamos começar a pregar a palavra. Depois eu vou mandar quem estiver no grupo, desacelerar esses versículos no grupo da igreja. Quem não estiver, procure hoje o Guilherme, o Ananda, que são administradores do grupo da igreja, eles vão incluir você. No grupo você vai receber esses versículos aqui. Abra a tua Bíblia, Gênesis. Eu sempre, quando vou evangelizar, eu gosto de começar pelo Gênesis. Muitas pessoas chegam perto da pessoa e falam: Jesus chama e quer te salvar. Aí a pessoa pensa: me salvar de quê? Me salvar de quê? Nós apresentamos Jesus como uma solução que a pessoa não precisa.
que a pessoa que precisa de salvação ela nem sabe que está perdida ou que está morrendo. O que adianta eu falar que eu tenho para salvar ela se ela não sabe? Ou não tem ideia do que seja isso? Então eu gosto de começar pelo Gênesis. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse é o primeiro versículo que você vai ler para a pessoa. Então chega perto do seu tio, da sua tia, do seu vizinho e bate a campainha e fala: olha, eu vim aqui para falar de Deus. Você tem um tempo. Você falar que tem um tempo, amado, não perde a oportunidade. Você falar agora não, aí você tem um panfleto. Eu faço um geral, os outros fazem, Jesus te ama, não perde o panfleto. Mas se você falar, eu tenho tempo, me pega o panfleto. Você é boca de Deus. Aí você vai ler Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois você vai ler Gênesis 1:31. Na sua Bíblia. Que diz: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã de sexto dia. Então você vai explicar para a pessoa que Deus criou todas as coisas que nós vemos, inclusive o ser humano, e tudo que Deus fez era bom. Deus não fez nada ruim, Deus não fez nada pela metade, Deus não fez nada capenga, Deus fez tudo bom, tudo era bom. Só que dentre as coisas que Deus criou após ter feito o ser humano, Deus criou também uma árvore a qual ele plantou lá no meio do jardim. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, depois que Deus fez o homem, depois que Deus fez todas as coisas, Deus criou também no meio do jardim uma árvore. E Deus deu ao homem essa seguinte ordem aqui, Gênesis capítulo 2, 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ora, é a primeira ordem de Deus, é a primeira lei, é o primeiro mandamento que Deus deu. E Deus não falou para Adão não prostituir, não roubar, não furtar, não falou para não cobiçar. Adão podia desejar qualquer coisa naquele jardim. Mas qualquer mulher que estivesse no jardim com ele, Adão podia cobiçar. Só tinha mulher. Adão podia pegar qualquer árvore ali, porque ele era, na verdade, a pessoa que tomava conta daquele jardim. Mas Deus deixou para ele uma ordem: dessa aqui você não come, porque no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. É claro que Adão, ele não conhecia a morte por experimentar, mas com certeza Deus explicou para ele que era morrer, porque senão não adiantava falar para ele que ia morrer sem que ele soubesse que era aquilo. Deus criou o ser humano inteligente. Quando Deus fez o homem, falou: passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem, ele é capaz de fazer escolhas, o homem é capaz de tomar decisões por conta própria. Então Deus coloca o homem capaz de tomar decisões e fala que ele não come nessa área. Então haveria a possibilidade de pecar. Deus não criou o pecado, Deus não criou o pecado, mas Deus deixou ali a possibilidade de homem escolher entre o certo e o errado. Isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Adão teve livre-arbítrio. Ele poderia escolher obedecer a Deus ou não. Ele poderia ouvir a voz de Deus ou não. Eu quero que você entenda o que é pecado. A definição de pecado, ela está em 1 João capítulo 3, versículo 4. Depois eu vou mandar tudo isso para os irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 4. Uma das definições de pecado está aí. Que é assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. A
parte que nos interessa é o finalzinho desse versículo. Porque pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então, se Deus não falasse para Adão, não coma dessa árvore, ele poderia comer aquela árvore quantas vezes ele quisesse, porque não seria pecado, ele não estaria transgredindo uma lei. Mas a partir do momento que Deus fala, não coma, agora isso aqui é uma lei. Então, a lei, o mandamento, a ordem, ele diz para eu não fazer algo. Quando eu transgrido, eu faço aquilo que isso chama pecado. Se voltarmos ao Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Olha, depois de Deus ter feito Adão e Eva colocar ele no jardim, aparece um outro personagem que é Satanás. Satanás, ele entra numa serpente. Eu já ouvi pastores falando que essa foi a primeira sessão espírita que aconteceu. Satanás usa a serpente como médico, ele entra na serpente e fala com ela, e ele seduz ela, ele apresenta para ela aquela árvore como sendo uma árvore boa, desejável, agradável, e ele fala para ela que Deus mentiu, que ela não morreria se comesse, muito pelo contrário, que ela seria com Deus. E aqui acontece no versículo 6 do capítulo 3, o que nós vemos, que a mulher viu que a árvore era agradável, desejável, e ela tomou a árvore e deu o marido, e o marido comeu, e ela comeu também. Só que Deus tinha falado que quando eles pecassem, certamente morreriam. Quando Adão come dessa árvore, ele morre. Alguém pode dizer, não, Adão comeu e não morreu. Deus falou que no dia de comer, certamente vai morrer. E Adão comeu e não morreu. Então, é interessante, não dá para esgotar esse assunto numa pregação, uma mensagem só, uma evangelizada só. Mas a pessoa tem que entender que existe uma morte que nós chamamos de morte espiritual. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando Adão comeu daquela árvore, no exato momento que ele desobedeceu, ele morreu. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Então, quando Adão comeu daquela árvore, ele morreu. A morte espiritual é a separação de Deus. E você vai explicar, agora explicar o livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, diz da seguinte maneira: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O 2 é que nós precisamos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Isaías está dizendo que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades nos separam de Deus. E pecado é transgressão da lei. Então, quando nós desobedecemos as normas de Deus, estamos separados. Esta é a morte espiritual. No momento em que Adão ele desobedeceu ao Senhor, naquele momento ele contraiu essa morte. Não só essa, as três, mas exatamente naquele momento ele morreu espiritualmente. Porque Deus, ele falava com Adão, se encontrava com Adão. E quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Ele temeu
Adão foi banido do jardim do Éden, ele e sua esposa. E daquele momento, então, o homem foi separado de Deus. A morte espiritual é a separação. Amados, aí alguém pode dizer, mas foi só Adão. Não foi só Adão. A palavra de Deus diz que se um pecou, logo todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, ele condenou toda a humanidade. Todos pecaram. Quando Adão pecou, todos foram separados espiritualmente de Deus, não só Adão. Adão foi banido da presença de Deus, daí em diante todos que nasceram no pecado. A Bíblia fala que não há um justo sequer, nenhum. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Adão pecou, todos pecamos junto com ele. Então, a pessoa que vai ser evangelizada, ela precisa entender o seguinte: depois que Adão pecou, todos nós somos condenados. A morte que Adão ganhou lá não foi só para ele, não. Foi para todo mundo. Toda a humanidade morreu junto com Adão. Então nasceu um menino hoje, nasceu um menino agora. Ele pegou? Não. Ele pegou. Ele transmitiu nenhum. Ele nem sabe o que é o mandamento de Deus. Então não tem como pecar. Mas, tão logo ele vai crescendo, ele vai aprendendo as coisas. Ele vai olhando para um, olhando para outro. Aí ele começa a entender o que é certo e o que é errado. Amado, é estranho, mas a maldade, ela impera no coração do mundo. A criancinha, ela está amamentando, começa já assim, perceber o cheiro da mãe, o negócio todo, o peito, o leite da mãe. Ele vai crescendo, ele está assim, já um pouquinho grandinho, mas ele continua amamentando. Às vezes ele vai lá e morde o seio da mãe, dá aquela mordida, e a mãe fala, ai! Aí o menino olha para ele e ri com aquela cara de quem sabe que fez um negocinho que não era muito legal. A maldade está dentro do ser humano. Quando Adão pecou, todos pecaram. E se todos pecaram, Romanos 3, 6, 23 diz o seguinte: Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu quero me ater à primeira parte desse versículo. O salário do pecado é a morte. E se todos pecarem, todos vão morrer. A morte espiritual, assim como Adão, toda pessoa que peca já experimentou. Então, a pessoa da sua família, seu pai, seu primo, seu vizinho, se ele ainda não aceitou Jesus como Salvador, ele é um morto vivo. Ele está na morte espiritual. A morte física, se Jesus não voltar antes, porque se Jesus voltar, a morte física não tem condições de nós, não. Seremos arrebatados. Mas, se morrermos antes de Jesus voltar, essa não tem jeito de escapar. Se Jesus não voltou, nós vamos morrer. A morte física. Mas a morte espiritual, nós não precisamos passar por ela, não. Mas quem está sem Jesus está recebendo ou vai receber o salário do pecado, que é a morte. Primeiro, a morte espiritual. É a primeira morte que o homem experimenta. Morte espiritual. Por conta do pecado de Adão, todos herdamos também a morte física. Se Jesus não
Mas é importante que você saiba que existe a morte física. A morte física. Tudo que tu tiver na tua mão para fazer, faz conforme tuas forças, porque não há lei para onde tu vais, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós vemos muito isso em culto fúnebre. Ou seja, a morte lá vai chegar. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ao homem está ordenado morrer uma vez. De que Hebreus está falando? Da morte física. Todo homem vai morrer fisicamente, exceto se Jesus voltar antes. Aquele que está em Cristo Jesus não vai experimentar a morte. Mas, amados, uma pessoa que está na morte espiritual, se uma pessoa ela herdou o pecado de Adão, ela chegou na idade mais adulta, ela sabe o que é certo e errado, e ela faz o errado porque essa é a nossa natureza. Essa pessoa está separada de Deus, ela está em morte espiritual. Se essa pessoa passar pela morte física, estando em morte espiritual, essa pessoa está condenada à morte eterna. A morte eterna é viver eternamente separado de Deus, para sempre, para sempre, para sempre. Então a pessoa, ela transmite a lei, ela peca, por isso ela está em morte espiritual. Se ela morre fisicamente, estando nessa morte espiritual, ela vai viver eternamente separada de Deus. Isso nós chamamos de morte eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, se a pessoa não tem o nome dela escrito no livro da vida, ela é lançada no lago de fogo. Esta aqui é a morte eterna. Alguém pode dizer assim: mas inferno quer dizer sepultura, pastor. Inferno quer dizer catacumba. Então a pessoa morreu, está no inferno, né? Tá? O que a Bíblia está dizendo? Para onde o inferno foi lançado? Para onde o inferno foi lançado? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, no final das contas, vai tudo que não tiver no livro por nome escrito da vida, para o lago de fogo. E esta é a separação eterna de Deus, para sempre, para sempre, para sempre. E esta é a morte eterna. É isso que a pessoa precisa entender, que ela está condenada. Para que Jesus veio? Jesus veio te salvar. Jesus pode te salvar de quê? Te salvar da morte eterna. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar a morte eterna. Nós, muitas vezes, queremos pregar o Evangelho para a pessoa, é como se diz aí, de estar colocando a pílula, tentando tornar mais palatável, mais agradável. E nós pregamos o Evangelho da cura, da libertação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, mas a principal obra de Jesus aqui é salvar as vidas do fogo do inferno. Foi para isso que Jesus veio. Porque, amados, uma pessoa que receba a cura, ela pode morrer depois do inferno. Uma pessoa pode ser liberta e depois ir para o inferno. Mas eu duvido que uma pessoa que tem o nome dela escrito no livro da vida vá para o inferno. Então nós precisamos mostrar isso para a pessoa.
O que Jesus veio fazer? Veio nos salvar. De quê? Da morte eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não pereça morrer, para que todo aquele que não morra. Ora, mas tanta gente creu em Jesus e morreu. O texto está falando de morte, a morte espiritual e da morte eterna. Aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Morte para a vida. Foi para isso que Jesus veio. Foi para resgatar. Jesus veio para salvar. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, nós vemos João 3,16, que fala que aquele que crê não vai morrer. Aqui em João 12 fala que aquele que crê torna-se filho de Deus. Sabe o que Jesus veio fazer, amado? Jesus, ele veio para restaurar uma aliança que foi quebrada. Lá no Jardim do Éden, Adão, ele peca, desobedece, e ele fica afastado de Deus, e porque ele afastou de Deus, todos nós nos afastamos também. Eu ouvi uma mensagem na semana, o pastor, as palavras que ele usou foram meio pesadas, né? Mas eu não entendi o que ele quis dizer. Jesus, ele veio para devolver o filho para Deus. No princípio eu achei que ele estava falando a respeito do próprio Jesus. Mas Jesus é o Filho eterno de Deus. Ele está falando do quê? Ele está falando do Adão que Deus perdeu lá no paraíso. Jesus veio para restaurar aquilo que Adão perdeu. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, Jesus ele restitui ou dá a possibilidade de ser restituída aquela aliança que foi quebrada por Adão lá na cruz do Calvário. Quando você está ligado em Adão, o seu destino é a morte. Como já disse aqui outras vezes, Adão é o elo partido da corrente. Se você for segurando a mão do seu pai, do seu avô, do seu tataravô, ele vai seguir gerações, até chegar no primeiro homem, ele não consegue segurar a mão de Deus porque ele pecou, e se ele pecou, todos depois pecaram também, o elo está partido. Mas dado o tempo, Deus manda seu próprio filho. Porque Deus amou de uma maneira que enviou o seu próprio filho. Para quê, amados? Para restaurar a aliança que quebrada. Isso não está aqui no passo a passo que eu coloquei aqui. Mas foi isso que aconteceu. Jesus ele desceu, ele veio para morrer no seu lugar, porque a dívida nossa era muito alta, a dívida de Adão era muito alta. E como todos pecam, e o pecado nos afasta de Deus, ninguém poderia se aproximar de Deus. Ninguém poderia chegar até Deus. E a dívida era tão alta que só Deus tinha condições de pagar. Eu lembro certa-feira que falei com os amados aqui a respeito da dívida. Imagina se você tivesse uma dívida
Eu não vou muito longe, não. Se eu tivesse uma dívida de 3 milhões, vou falar de 1 milhão, de repente alguém tem 1 milhão aqui. Mas 3 milhões aqui, você dá uma dívida de 3 milhões aqui. Opa! Não, ninguém vai falar uma. Ninguém, né? Mas tem gente que aguenta pagar uns 3 milhões. Tem? Mais de 1 trilhão. Tem de ser humano que você pagar de 1 trilhão? 1 trilhão? Não. Só um país. Um país consegue. Mas, se for trilhões e trilhões e trilhões, nenhum país consegue pagar. Imagina uma dívida tão alta, que só uma nação inteira, com todos os recursos, quis pagar. Pois nosso pecado é maior do que os recursos de uma nação inteira. E se nenhuma nação consegue pagar com seus recursos a dívida do pecado, sobra para quem? Quem pode pagar essa dívida? Só alguém que tem mais recursos do que uma nação. E quem você conhece que tem mais recursos do que qualquer nação desse mundo? Deus. Então o nosso pecado é tão grande, que o único que pode pagar tem recurso que seja Deus. Mas nós devemos para Ele. Espera lá. Eu vou pagar uma dívida que eu não tenho condição de pagar. Aí a pessoa que eu devo que tem condição de pagar, como que eu vou fazer isso? Deus que é amoroso, Deus que é misericordioso, Ele envia o próprio Filho dele, que é Deus também. Então o próprio Deus desce e fala: eu vou pagar a dívida que você tem comigo. Ou seja, Deus vai pegar o dinheiro e vai pagar a dívida que nós temos. É isso que Jesus fez, porque Ele é Deus. Então Deus desceu e morreu na cruz do Calvário. E agora, irmãos? Agora você solta a mão do Adão, solta a mão do velho, solta a mão da aliança quebrada e faz uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo. Solta a mão de Adão e segura na mão de Jesus. E Jesus segura na mão do Pai. Estava separado? Não está mais. Estava distanciado? Não está mais. O pecado de fazer separação não faz mais. Por quê? Porque Jesus cumpriu o caminho para o seu pecado. Então o Pai olha para você e fala assim: você tem pecado, mas não me interessa mais. Você está justificado, porque o sangue de Jesus Cristo te pegou de todo o pecado. E nós seguramos nas mãos de Jesus. E Jesus está na mão do Pai. E nós estamos agora unidos juntos. É assim que funciona o negócio. Mas nós só podemos glorificar uma pessoa só pode agora quando entende isso. Se a pessoa não entender que ela está morta dos pecados que ele tem, se ela não entender que na situação que ela está, se ela morrer, ela vai para a morte eterna. Se a pessoa não compreender que existe o inferno, amados, tem um monte de gente achando que o inferno é algo fictício. Tem pastores falando do inferno como se fosse um conto, história da carochinha. A segunda vinda de Jesus, as pessoas não falam mais, tem gente que está no dia que Jesus vai voltar. Mas o Evangelho é bom. E é isso, amigos. Todos que aceitam Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. Recupera aquele estado lá do Éden. Às vezes você fala com uma pessoa assim, que ela não é filho de Deus, ela fica com raiva. Eu também sou filho de Deus, não. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Salvador. Eu quero ler mais dois capítulos com os amados, para nós fecharmos aqui o nosso roteiro. E você pode colocar outros versículos aqui, à vontade, mas depois do versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então Jesus está oferecendo uma troca aqui. Uma troca para tirar o jugo de Satanás, o fardo do pecado, e trocar pelo jugo e pelo fardo dele. Descanso para a alma, amados. Uma certa feita, Jesus disse assim: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo. O que Jesus oferece para o mundo lá fora, se eu aceitar Jesus, o que eu vou ganhar? Descanso para a sua alma. Paz. É isso que Deus promete. Paz. Amados, não adianta a pessoa ter muitos recursos nessa terra e não ter paz. Não adianta a pessoa ela conquistar muitas coisas e não ter paz. Porque sempre vai ficar aquela sensação de que está faltando alguma coisa. A pessoa, ela projeta, ela planeja, ela realiza, e quando ela chega lá no topo, ela esmorece. Porque, na verdade, o ser humano precisa de paz. E isso Jesus pode dar. Tem um folheto de evangelização que fala sobre um soldado na guerra. Esse soldado ele foi evangelizado no fonte de batalha. E ele escreve uma carta antes de morrer. E ele coloca naquela carta que ele estava em plena paz. Mas sabe o que você está tendo? Trincheira, bala de canhão, granada estourando, fuzil. E a pessoa fala assim: eu tenho plena paz. Só pode dizer isso alguém que tem Jesus dentro do coração. E isso você pode oferecer. As pessoas se seguram aqui, estão tudo precisando de paz, tudo desesperado. A pessoa não sabe o que faz da vida. Eu nunca vi tanta depressão, tanta ansiedade, tanta doença mental como nós temos nos nossos dias. Tu sabe o que isso é? Falta de paz. Mas o príncipe da paz resolve isso. É só deixar Jesus entrar para fazer. E o último versículo, Apocalipse 3, gente, também muito conhecido. Isso não pode faltar na lista de jeito nenhum. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, nós usamos esse versículo de evangelização totalmente fora do contexto. Eu confesso para os amados que eu não me importo com isso, não. Nesse caso, não. O contexto aqui, Deus está falando com a igreja. O contexto aqui, Deus está falando com a igreja. Uma igreja que estava tão ruim, mas tão ruim. Deus falou que você continuar desse jeito, está a ponto de te vomitar. Você não é quente, nem frio, você é morto. Aí ele fala que está a ponto de vomitar, e no finalzinho fala assim: esse que está a ponto de bater. Então Deus está dando uma oportunidade, não é com incrédulo, não. Mas na verdade, amados, Jesus faz isso no coração. Então, quando você prega a palavra, é Jesus, batendo. Se a pessoa ouvir o Evangelho, Jesus entra e transforma a vida dela. Se ela não ouvir, ela perde a oportunidade. E eu quero que você faça isso. Que você perca ou ganhe um tempinho com alguém e leia esses textos com ela. Tente explicar com as suas palavras que ela está perdida, que ela precisa de salvação. Se a pessoa entender o que é morte espiritual, morte física e morte eterna, você já pode oferecer Jesus para ela. Mas se ela entender o que é isso, não precisa ter isso aqui, não. Porque a pessoa achar que Jesus é garçom, que Jesus é dono de empresa, que Jesus é dono de imobiliária, isso não é um monte aí. O Jesus que nós pregamos é um Jesus que salva da morte eterna. E é isso que você tem que apresentar.
E eu creio que você vai apresentar. Eu faço um desafio para você agora, Marco. Nessa semana, não comece com vizinho, com colega de trabalho. Comece com parente. Quem tem parente em quebra do Rio de Janeiro? Todo mundo tem, oh maravilha, metade do desafio está pronto.